Vou fazer. Ai, que prazer. Olha só, o plano de cortes, então, apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao presidente Lula, prevê medidas que colocam todas as emendas parlamentares sob os limites de gastos do arcabouço fiscal. A apuração é da nossa analista Thaís Herédia, que deixa aqui, vem trazer o ambiente, vem trazer luxo ao nosso CNN 360. Parabéns pelo furo, parabéns pela sua apuração e agora compartilha aqui com a gente. Oi, dupla. Boa tarde, Débora, Yuri, a todos que estão conosco. Prazer estar sempre aqui com vocês no 360. Olha, a apuração dá conta exatamente disso que o ministro colocou, se encaixa exatamente no que o ministro colocou, que as despesas têm que estar dentro dos limites do arcabouço fiscal. E para fazer isso, o governo está tentando algumas medidas, entre elas, incluir as emendas parlamentares nos limites de gasto, que hoje elas não estão. Incluir as emendas parlamentares dentro deste limite, aí se esbarra no limite, tem que contingenciar, apenas uma parte delas está sujeita a esse contingenciamento, o grande bolo não está. A ideia é trazer todas elas para o limite de despesas do arcabouço. O governo também quer mexer no Fundeb, que é o Fundo de Educação, o Fundo de Complementação das Despesas da Educação, e esse é um recurso que também está fora dos limites de gasto. Não só está fora do limite de gasto, como também não conta, portanto, para o cumprimento da meta fiscal. Hoje o governo está contando com uma complementação de 30 bilhões de reais, então traz isso para dentro do limite de gasto. Essa é a transparência e é a coerência que muitos economistas vêm pedindo desde que o arcabouço foi criado e que essas despesas já nasceram fora do arcabouço. Portanto, o que o governo está fazendo agora é uma correção e atendendo a uma cobrança que existe desde o dia 0 de vigência do arcabouço fiscal. Ainda sobre as emendas, o governo quer pegar até 6 bilhões de reais das emendas parlamentares para complementar o piso da saúde, porque daí pressiona menos as despesas e consegue melhorar o resultado primário. Tem uma outra medida que me chamou a atenção, que eu também apurei em Brasília, aí pertinho de vocês, que é aumentar a economia daquele pente fino. Vocês se lembram que o governo anunciou um pente fino que vai economizar até 25 bilhões de reais em 2025? A ideia é aumentar essa economia entre 10 e 20 bilhões de reais. Portanto, trazer despesas para dentro do limite do arcabouço fiscal, arrumar um pouco as emendas para ajudar no piso da saúde, e aí vem uma outra notícia que vem de novidade, que aí sim tem um pouco de estrutural, que é mexer nas regras de acesso ao abono salarial e ao BPC, que é o benefício de prestação continuada. O que está vetado, absolutamente vetado, é mexer na vinculação do salário mínimo para qualquer despesa, para previdência, para qualquer assistência social. Essa sim seria uma medida estrutural. Agora, Yuri e Débora, é importante dizer aqui o seguinte, né? Essas são medidas que não provocam aquilo que o Roberto Campos Neto chamou de choque fiscal. Mexer nas regras de elegibilidade do BPC e do abono salarial, isso é uma coisa que vai acontecer para o futuro. Mexer no funcionamento do Fundeb, é por isso que o ministro falou da PEC, porque para mexer no Fundeb precisa de uma emenda à Constituição, então é exclusivamente para cuidar dessa mudança que eles pretendem fazer com o Fundeb, precisa de uma proposta de emenda à Constituição. O PED Meia, por exemplo, que é um programa que está fora do orçamento, viria junto com o Fundeb. Então, toda essa transparência e essa inclusão é o que o governo está buscando. E só para fechar, a gente dizendo aqui do Fogo Amigo, a Renata Varandas falou do Fogo Amigo, o ministro do Trabalho, dando entrevista agora há pouco sobre o CAGED, disse que, olha, ninguém me consultou sobre abono salarial, sobre seguro-desemprego, se mexerem sem combinar comigo é porque estão me demitindo, só se me demitirem não vai ter mudança, então a gente já começa a ver alguns furinhos nesse barco. Pois é, cada um defendendo a seara que lhe é mais cara, né? E aí o cara foi, a ambiguidade aqui soou sem querer, mas não está de todo errado. Se aplica. Não está de todo errado, né? Agora, Thaís, você falou dessa questão do quanto o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem vocalizado essa expectativa ou esta necessidade de um choque fiscal. Muito do que a gente tem ouvido, parte da equipe econômica reconhece que esta pressão no mercado financeiro
financeiro é do jogo. Parte considera exagerado, mas parte diz, olha, isso é assim, é o mercado financeiro agindo como o mercado financeiro é. O mercado financeiro não é governo, então cada um tá jogando dentro do seu quadrado. Mas diante de tudo que tem saído, que tem sido, e a gente vendo esta alta do dólar bastante forte aí nos últimos dias, que é reflexo dessa desconfiança ou desta pressão para que se saiba logo onde que vão ser feitos os cortes, do que veio a público até o momento, como é que o mercado tem reagindo? Tem sido suficiente? Não é suficiente? É preciso ser muito, quer dizer, precisa ser o próprio presidente Lula bancando para valer que vai cortar determinadas despesas para todo mundo acreditar? Ou talvez ainda assim se tenha um pé atrás, uma certa desconfiança? Yuri, os dois pés atrás, né? Eu acho que já iniciou aí um processo de uma crise de confiança muito forte e o câmbio, o dólar a R$ 5,78, como bateu hoje, agora eu estava exatamente olhando esse número, está brincando ali com a estabilidade, mas ainda assim numa resistência forte, né? Isso não combina com os chamados fundamentos da economia brasileira, não faz nenhum sentido, a não ser uma percepção muito forte de risco, o câmbio está nessa altura, mesmo considerando a incerteza com relação à economia e à eleição americana e, portanto, isso tem valorizado o dólar frente às outras moedas. Ainda assim, levando em consideração essa pressão, não faz sentido o dólar aqui no Brasil está custando isso. Os juros futuros também estão no maior patamar em mais de 10 anos, mesmo lá na crise 2015, 2016, quando aí sim a gente tinha um problema fiscal ali na Berlinda, as taxas de juros estão a mesma coisa. Então, existe uma crise de confiança hoje, existe uma crise de credibilidade do ministro da Fazenda. Ontem e hoje me repetiu um grande executivo do setor financeiro, e aí eu não estou falando de quem opera a mesa, estou dizendo de quem gere, participa da gestão de grandes instituições no setor financeiro, é o seguinte: o presidente Lula vai ter que adotar uma medida que é cara para ele, porque aí sim há um reconhecimento de que o governo entendeu que é preciso mexer na estrutura da forma como o orçamento hoje está sendo gerido, né? Tem que parar com extra, tem que parar com puxadinhos para lá e para cá, tem que colocar tudo dentro do limite. Quer dizer, o governo, o presidente Lula vai ter que entregar uma medida que é cara a ele, como, por exemplo, mexer nos benefícios sociais, para que aí sim haja alguma recuperação dessa perda de credibilidade que o governo passou. Então, para não virar uma profecia autorrealizável, em que a coisa vai adiando e aí vai piorando e o dólar sobe, e aí o juro tem que subir mais, quer dizer, vai entrando numa bola de neve, que isso o governo não quer. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem que correr contra o tempo, né? Quanto mais previsibilidade, menos caro vai ficar, porque caro já está. Thaís, desculpa, só para não perder a piada aqui, você falou de dólar subindo, Márcio Gomes e Carol Nogueira estão todo dia olhando para o câmbio e estão desesperados. Vão chegar no fim de semana para a cobertura das eleições americanas, vão fazer um belíssimo trabalho, mas não vai ser fácil para se virar nesses dias todos lá em Washington ao longo desta cobertura, que sabe lá que dia que vão saber o eleito para a Casa Branca, não é isso, Débora? Sem dúvida. E agora, Thaís, aí para a gente encerrar, para a gente concluir, você sabe que você traz, né? O plano é muito bom, o plano é muito assertivo, o plano do ministro Fernando Haddad, mas a questão política que fica e essa dúvida do mercado que você traz são muito pertinentes. Por quê? Porque, olha só, a gente tem que considerar que o segundo ano do governo do presidente Lula já está acabando e são os 2 primeiros anos em que o político tem mais capital. Agora, do segundo ano para frente, né, terceiro e quarto, já começa a olhar para a sucessão, para a eleição. E aí falar em corte, e aí falar em mudança em BPC, olha, vai ser realmente uma confusão e por isso tão importante essas informações que você antecipou, ou seja, um pouco do que quer dizer, muito do que terá nesse cardápio, né, que a Fazenda apresenta para o presidente Lula. Aí só para você complementar, fechar com essa parte política, aí a gente se despedir.
Não, essa inversão da lógica, né, Débora, que é fazer a lição de casa nos primeiros 2 anos, especialmente no primeiro ano, e passar a fazer correções pontuais nos últimos 2 anos, ainda mais com uma mudança no comando do Congresso, isso tudo é a regrinha básica, né, da condução dos governos, ainda mais depois de uma troca tão intensa do comando político do Brasil, saindo Bolsonaro e chegando Lula, né? E não foi por falta de aviso, né? E aí não adianta fulanizar o mercado financeiro. O que nós estamos vendo é uma desconfiança geral, uma desconfiança e um medo de descarrilhamento, sem necessidade. Não havia necessidade, quer dizer, é muito tempo para esperar para reconhecer um problema estrutural, reconhecer uma lacuna estrutural da forma como este governo escolheu gerir o orçamento. Portanto, essa inversão da lógica da política também virou uma coisa contra o próprio mandato de Lula e ele, portanto, é que tem que liderar esse processo, mostrando que o que é caro a ele topa reverter e mudar. É isso, muito obrigada, Thaís Herédia, por essa participação mais que especial aqui no CNN 360. Volte sempre, viu? Eu sou do tipo que quando convida, bem, eu chego. Vai ser um prazer. E isso quando a Thaís Herédia não chega com um bolinho, com um café, porque e aí também, Eu adoço a vida da turma aqui. É isso. Muito obrigado, Vem para Brasília visitar a gente. Vou. Obrigada, Thaís Herédia. Tchau.